palavra é a palavra que salvou você, que me salvou, amém? Essa palavra ela é importante demais. E esse livro do profeta Isaías, ele fala sobre Jesus e é um dos profetas que fala de uma forma bem minuciosa. Se você puder desligar, pastor, por favor, o ventilador. Obrigada. Ele fala de uma forma bem tocante, de uma forma assim, bem minuciosa, detalhada, as coisas que iam acontecer com Jesus. Por isso que ele é chamado, né, do profeta messiânico. E é poderoso demais quando a gente lê a palavra de Deus. E ele começa aqui falando sobre o Messias, o Senhor Jesus. No versículo 6 ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. O Senhor Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E quando o profeta Isaías ele fala a respeito do Messias que viria, ele fala a respeito de Jesus, ele não fala simplesmente da salvação. E se ele falasse só da salvação já estava de bom tamanho. Mas ele fala como ele ia nascer, ele fala o que ele ia fazer, ele fala sobre a morte que ia acontecer, ele fala sobre muita coisa, né? E quando a gente lê a palavra de Deus, e principalmente o livro de Isaías, é impossível você ler de qualquer maneira. Quando você abre o coração, olha Deus, eu vou ler a tua palavra, você lê principalmente essas passagens de Isaías, só uma pessoa assim com o coração muito duro, para não sentir, para não entender, não compreender pelo menos um pouquinho do que ele passou por mim e por você, né? E no capítulo 42, o Senhor, ele já começa a falar com Isaías, o profeta, ele já começa a mostrar de uma forma diferente. Eu vou ler aqui, no capítulo 42 está assim: eis que o meu servo, a quem sustento, em que se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios, não clamará, em outras traduções, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, né? Porque a gente vai lendo um pouco, vai estudando um pouquinho, e por que ele fala dessa maneira? Se você quiser abrir no capítulo 42, você pode abrir. Porque naquela época, os fariseus, principalmente de quinta-feira, eles ficavam ali nas esquinas com aquela, desculpa falar, aquela cara de santidade, de piedade. Era uma coisa não de dentro para fora, mas era uma coisa exterior, né? Uma coisa de religiosidade. Tanto que chega um momento que Jesus ele fala, né, que eles eram como sepulcros caiados, porque na verdade não tocava nada no coração, não chegava ao coração do Pai. E aí Deus fala, né, olha só, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem apraz a minha alma, pois ele pus sobre ele o meu espírito, trará justiça aos gentios, não clamará, nem se exaltará, nem para ouvir a sua voz na praça. Deus está de olho em tudo, amém? Deus está de olho na nossa vida, em mim e em você, tudo que nós fazemos. Qual será a nossa motivação? A motivação do nosso coração. E ele continua: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra a justiça, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Porque a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Aqui o profeta Isaías, ele está falando assim, é uma figura de linguagem que naquela época, a cana trilhada, pelo que a gente aprende, nos rios, bem próximos aos rios, ali tinham cana, pé de cana, sabe cana? E ali os mais jovens, eles pegavam aquelas canas e eles faziam tipo uma flauta. Vocês já viram uma flauta feita de cana? Eles fazem os buraquinhos, e quando eles não queriam mais aquela cana, eles jogavam, eles pisavam, eles jogavam fora, porque para eles não tinha mais valor, não tinha mais sentido. E ele fala também sobre o pavio, né? O pavio que fumega, ele não vai apagar, porque o pavio também, né, lendo um pouco, naquela época servia o quê? Para afastar mosquitos, às vezes até
de uma certa forma insuficiente acender, ficar aceso ali para iluminar alguma coisa. E mesmo que faltasse um pouquinho para apagar, né? Jesus ele não ia apagar. Eles apagaram, eles deixaram de lado. Porque Isaías está falando que o nosso Senhor Jesus, ele não viria para isso. Ele viria para restaurar, ele viria para salvar. Ele viria, se fosse para soprar esse pavio, não para terminar com aquela luz, mas para incendiar. Ele ia fazer diferente, né? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Messias. Então, quando a gente olha para Jesus, quando a gente pensa no que ele passou na cruz, a gente vê que você nunca vai ler uma passagem pessoas que estavam debilitadas, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam passando por lutas, por vergonha, seja o que fosse na vida delas. Você nunca vai ver ele apontando o dedo e falando assim: ó, você para mim não serve, você vai ficar de lado, você é como uma cana trilhada, você é como um pavio que não fumeca. Jamais você vai ver isso. Ele nunca vai falar isso para ninguém, porque para todos nós teve jeito, para mim, para você teve jeito. E olhando para Jesus, ele é um Deus de amor, e esse amor faz com que a nossa vida seja transformada e haja jeito. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, irmãos, ele padeceu. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, quando fala em Isaías, aqui nesse capítulo 53, se você quiser depois abrir, você abre. Eu vou ler aqui essa passagem que fala assim: que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, né? Jesus, ele foi para a cruz. Por que ele foi para a cruz? Se fosse para ele ir por causa de algum problema dele, ele jamais iria para a cruz, irmãos. Mas o Senhor Jesus, ele foi para a cruz, e nós precisamos entender. A primeira coisa que eu acho que nós devemos falar: ele foi para a cruz. Eu vou falar porque eu sempre ponho em primeiro lugar, por minha causa ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz em primeiro lugar pela minha vida. É assim que nós temos que ler a palavra de Deus, porque a gente fala assim: ele foi por tua causa, ele foi por causa do mundo inteiro, ele foi por minha causa. Sabe por quê? Porque se nessa vida só tivesse você e eu, a cruz ela seria levantada por mim e por tua causa. Não tem como, ela seria levantada, porque ele padeceu por mim e por tua causa. Aquela angústia, aquela aflição, aquela tristeza, não foi por causa dele, foi por minha causa, foi por causa da sua vida. Ele pagou um preço por amor. O Senhor Jesus, irmãos, ele não precisava estar ali por causa dele. Só que essa cruz, ela muda a minha e a tua história. Essa cruz de Jesus existe o antes da Adriana e o depois da Adriana. Existe o antes da Tina e o depois da Tina. Existe o antes dos pastores e depois dos pastores. Essa cruz é o centro que nos traz a vida. Nos traz essa vida que ele padeceu para que ela fosse transferida para mim e para você. A vida eterna. Essa cruz, irmãos, na minha vida e na sua vida, ela direciona o quê? A diferença do céu e do inferno, da perdição e da salvação. Ela é o centro da nossa vida. Por causa dela, ele verteu sangue. Não tinha ninguém para fazer isso. Daí ele pegou e falou assim: quer saber? Eu vou lá resolver isso. Eu vou lá. Jesus sai lá do céu, irmãos. Jesus sai. Eu não tenho dimensão de como é. Ninguém acredita na terra tem a dimensão do que ele largou por mim e por tua causa. Ele tinha ali uma família maravilhosa: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele veio, desculpa falar, para essa terra imunda, se comprimiu, se resumiu a um ser humano, no espaço, no tempo. É assim que eu penso, é assim que eu creio, para te salvar e para me salvar. Ele não precisava fazer isso, mas o amor não fica só em palavras. Amor, eu sempre aprendi que é atitude. Amor, irmãos, porque falar é fácil falar, querer fazer algo é fácil, mas o amor é em atitude. Por isso que ele não rejeita aquele que foi rejeitado, porque o nosso Deus, irmãos, ele é tão maravilhoso. Ele não é um Deus de teoria, ele vive na prática. Tudo que ele fala para mim e para você foi o que ele viveu na prática. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi rejeitado. A palavra fala que ele veio, né, para o povo de Israel. Ele veio, mas para aqueles que ele veio, os rejeitaram, deixaram ele de lado. Então ele sabe muito bem o que é uma pessoa rejeitada, o que é uma pessoa largada, julgada. Ele sabe muito bem o que é uma pessoa à margem da sociedade, irmãos. Ele sabe muito bem. A palavra fala que quando olhavam para ele, ele era disforme, ele não tinha forma, ele não tinha nada bonito que agradasse naquele momento, nem um charme, nada. Tá? Estou falando de uma forma humana.
Ele não tinha nada que te agradasse, que te atraísse, nem a mim. Mas por quê? Porque era para Adriana estar ali, passando por tudo aquilo que ele passou. Era para você estar ali, passando por tudo aquilo que ele passou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele conhece a nossa dor. Ele não é só um Deus apenas de que quando vai tudo bem para a tua vida, quando você celebra uma vitória maravilhosa, mas Ele é um Deus de quando você está passando por luta, por dificuldade, Ele te carrega no colo. Ele é um Deus de amor, a essência dele é amor. Nada, ninguém se compara a Jesus. Nada. E às vezes a gente lê esse texto e a gente não tem a dimensão do que é esse sofrimento, do que é largar tudo, do que é vir para cá e muitas vezes ser rejeitado. Mas graças a Deus que Ele nos alcançou e Ele pode ver o fruto do seu trabalho, que é você, que sou eu. Ele não mediu esforços. Por isso que Ele abraça, Ele ama as pessoas. Às vezes a pessoa está mal cheirosa, às vezes a pessoa não toma banho, às vezes a pessoa tem até defeito. Ele ama com um amor incondicional. Eu quero ter esse amor na minha vida. Eu quero amar como Jesus. Porque, não tem por que Ele amar. Se não fosse Ele, irmãos, ninguém ia fazer isso por mim, por você. Ele largou tudo porque ninguém viria se não fosse Ele. Mas Ele nos amou, irmãos, e Ele se entregou. Ninguém tirou a vida do autor da vida. Ele entregou a sua vida por nós. Glória a Deus. Aleluias. Ele não mediu esforços, né? E aí eu fico pensando, o que será que eu tenho deixado aberto mão para ir lá falar com aquela pessoa que está ali naquela esquina, sofrendo, sem alimento. Teve um rapaz que ele estava chorando muito, ele era muito debilitado, muito doente. Às vezes eu gosto de ouvir muitos testemunhos, muitas coisas. Ele estava na esquina e aquele pastor falou assim: eu sempre vi aquele rapaz ali debilitado, e um dia eu vi aquele rapaz chorando muito, chorando. E ele parou o carro e ele falou assim: por que você está assim? Ele falou: porque aquele moço ali, eu fui pedir uma ajuda para ele, e ele olhou para ele e falou assim: se dependesse de mim, você já estava morto. E aquele rapaz chorava. E aí aquele pastor, ele lembrou dessa passagem, né? Que ele não trilhará a cana, ele não apagará o pavio que fumega. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia fala que Ele não se agrada da morte, nem da morte do ímpio, porque Ele veio para nos trazer de volta para Ele. Ele veio para nos trazer de volta para Deus. Aleluias. Então, irmãos, nós temos que abrir nosso coração e falar para essas pessoas, abraçar essas pessoas que ninguém abraça, chegar perto delas, pessoas que ninguém quer chegar. É verdade, às vezes a gente não quer, a gente quer ir embora. A gente tem que parar com esse amor que foi derramado nos nossos corações, porque a Bíblia fala que esse amor ele foi derramado no meu e no seu coração. Nós não entendemos, mas quando o amor ele é derramado, às vezes você vê a pessoa e dá um quebrantamento e você nem sabe porquê, mas você sabe que você ama aquela pessoa. É Deus ali na tua vida querendo que você se achegue e você fale para ela o que aconteceu com você. Conte para ela a tua história. Conta daquela pessoa que tem esperança para ela, que tem jeito sim, que Jesus continua amando, que Jesus continua sendo um Deus vivo, um Deus que muda a nossa sorte, um Deus que não quer que a gente se desagarre dele como uma ovelha perdida, mas que a gente vá para o céu, reinar com ele. E nós precisamos entender, irmãos, que a vida é breve. A vida é breve. Você está construindo coisas, glória a Deus pela tua vida. Mas a vida é breve. A maior construção que nós podemos fazer na nossa vida é todo dia zelar pela nossa salvação. Porque quando a gente for para a glória, né? Quando a gente partir dessa, nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada. Então não deixe que nada na vida, na tua vida, nem na minha, seja uma pedra de tropeço. Nada. Porque tempo nós temos. O tempo está sendo remido, né? O tempo está correndo muito rápido, eu sinto. Mas Ele nos dá tempo para nós estarmos na presença dEle, né? E falarmos: Senhor, obrigada, porque o Senhor mudou a minha sorte. Obrigada, Senhor, obrigada, Espírito Santo,
porque realmente eu posso passar pelo que for, mas o Senhor veio até mim, o Senhor me resgatou, e o Senhor colocou na minha vida esse poder que é o Senhor, Espírito Santo, e nada pode me vencer. Foi isso até que o pastor estava, uma música nova aqui, que ele falou que podia vir a coisa que fosse, mas não adiantava. Não adianta, pode vir o que for na tua vida, na minha vida, porque aquilo que já está dentro de mim, dentro de você, venceu a morte. Amém. O Espírito Santo que está em você foi aquele que tirou Jesus ali da morte, fez ele ressuscitar. Amém. Então não existe nada na minha e na sua vida, irmãos, maior do que Ele. Glória a Deus. Maior do que Ele. E nós temos que passar tudo isso que nós recebemos, a não ser, claro, se a pessoa não quiser, é um problema dela, é o livre-arbítrio que Deus respeita de cada um. Né? Às vezes você vai falar, não quero. A tua parte você está fazendo, a sua parte você está fazendo, porque esse tesouro não é para ser guardado, esse tesouro é para ser ofertado, para ser dado, aleluia, porque o Senhor, irmãos, o amor, o coração dele bate por almas, sabe? Almas, almas, almas. O Senhor ama as almas, o Senhor ama as vidas. Por isso que para Ele, irmãos, Ele não faz acepção de pessoa. Não importa a maneira que a pessoa esteja, Ele vai até ela, né? Ele vai até mim e até você. Não importa como você esteja. O Senhor foi até Jeremias e falou assim: olha, com laços de amor eu te atraí. Não foi assim? Com laços de amor eu te atraí. Foi assim que Ele me atraiu, que Ele te atraiu. Com laços de amor. Aleluia. E não tem nada, e não tem ninguém que possa nos separar do amor dEle. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Né? Então Ele entende o ser humano, Ele entende a tua vida, Ele entende a sua dor. Aleluia. Quero dizer para você que você, irmãos, você não está sozinho. Em nenhum momento Ele está com você 24 horas por dia, querendo que você tenha vitória, querendo que você triunfe, querendo que você conquiste. Aleluia. Tudo aquilo que Ele tem para você, tudo aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Que é essa graça, que é essa paz, que é essa unção, que é a sua presença, que é seu Espírito. Porque eu estou aqui, irmãos, não vim para falar de coisas materiais, eu vim falar para coisas que são eternas, coisas que não se compram, coisas espirituais. Aleluia. Que Ele dá para todos nós, para que seja um caminho de bênção, um caminho de vitória, porque Ele é o caminho. É Ele. Aleluia. Eu venho falar desse caminho, irmãos, que é estreito, sim, é estreito. Por que o caminho é estreito? Porque o nosso Deus é santo. Ele conhece a minha natureza, a tua natureza, mas Ele conhece que nós queremos acertar. Ele conhece que nós queremos permanecer no prumo dEle, na vontade dEle. Aleluia. Porque realmente não tem nada maior do que estar na presença do Senhor, não tem nada melhor do que Ele. Aleluia. Se nós pensamos que existe alguma coisa melhor do que isso, irmão, é porque realmente nosso coração é enganoso. Mas não existe nada. Nós declaramos igual o salmista: Senhor, é melhor um dia nos teus atos do que 1000 em outro qualquer. Amém, irmãos? Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Irmãos, o nosso Deus, irmãos, Ele morreu por mim e por você. Ele levou você a filho de Deus, a filha de Deus. Nós estamos, como Jesus, à direita do Pai, assentado à destra do Pai, espiritualmente falando. Aleluia. E nós temos esse poder sobre a nossa vida. E nós temos que fortalecer esse poder dia após dia. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo esfriem a nossa adoração, esfriem a nossa fé, a nossa comunhão com Ele. Nós temos que, a cada dia, fazer com que isso seja valorizado, fortalecido, porque só assim, irmãos, nós podemos caminhar em paz, caminhar seguro. Só dessa maneira Ele pode nos levar mais além. E se eu estou aqui hoje, você pode ter certeza, irmãos, que não é por acaso, porque aquilo ali deu certo. Não é, irmãos, é o milagre de Deus na tua vida e na minha vida, porque se não fosse Ele, a gente não estava aqui faz tempo. É Ele que faz você estar vivo. É Ele que faz essas pessoas terem esperança, assim como um dia eu tive você, de continuarem a caminhada. É Ele, irmãos, que muda mesmo a nossa sorte. Então não se esqueça de Jesus. Não se esqueça da cruz. Não se esqueça de tudo que aconteceu. Que Ele fez uma troca, né? Toda a maldição que estava na minha vida e na sua, todo o pecado, toda a iniquidade, levou para Ele. Tanto que Ele fala uma hora para Deus: Pai, por que me desamparaste?
Eu creio que Deus, eu falo por mim, mas eu creio mesmo. Filho, te desamparo nessa hora na cruz, porque a Adriana vai estar lá e ela vem comigo para a glória. A Tino, Silvia, a Ludinha, a Sônia, a minha irmã, a irmã Cristina, o seu Sivaldo, o pastor Valdemir, o pastor Marcos, o Raimundo, essa criança linda que até me deu um branco agora. Eu troco sim, eu te desamparo, porque eles vão vir para cá comigo para a glória. Eu preciso te desamparar, porque você precisa pagar esse preço. Eles não podem estar aí pagando esse preço, porque não existia um único justo na terra para que pudesse estar ali na cruz. Teria que ser uma pessoa santa, pura, para verter o sangue como Jesus verteu. E ele sabia disso, mas naquele momento de dor ele falou: Pai, por que me desamparaste? Aleluia. Ele sofreu muito, né, irmãos? Ele sofreu muito, mas esse sofrimento é a paz que nos traz. Essa é a paz que ele nos dá. Esse sofrimento nos traz essa paz que excede todo entendimento. É a paz que Cristo nos dá. Tudo começa nele. Tudo na minha vida e na sua vida vem através dele. Tudo na minha vida e na sua vida está estabelecido por causa dele. Aleluia. E um dia, né, nós estaremos reinando com ele. Né? Nós estaremos com Deus face a face. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos aqui entender que esse tempo, aqui nessa terra, né? Uma hora não vai ser mais aqui nessa terra, e nós precisamos passar esse tesouro para todas as pessoas que não conhecem. Pessoas que estão aí, olha, no vício, na droga, se matando porque ninguém chegou para ela e falou: olha, existe um amor verdadeiro. Jesus é vivo, Ele te ama. Ele tem promessas para você que você nem sabe. Estão se matando. Pessoas que estão se prostituindo porque não tem pai, não tem família. E eu já li até sobre isso, que às vezes na prostituição elas se sentem amadas por um momento e depois elas se sentem um lixo, porque ninguém chegou para ela. Como chegaram na vida daquele que era travesti, esqueci o nome dele, o Rony, estava se prostituindo na esquina, um travesti, e dizendo para aquele rapaz: você é lindo, você é isso, você é aquilo, você gostou de mim? Então eu vou te mostrar um outro homem que você vai amar mais ainda. E ele falou de Jesus para o Rony. Hoje o Rony, ele vai para o mundo inteiro, ele viaja, ele testemunha, ele vai para Lurdinha com a esposa dele, porque ele se converteu, porque uma pessoa chegou e falou do amor de Jesus para ele. E ele mostra as fotos como ele é e como ele está agora. Alguém chegou e falou, alguém chegou e mostrou, alguém chegou e apresentou. São as boas novas. Aleluia. E as boas novas só existem para quem tem uma vida que não é boa, para quem tem uma vida que é ruim, é horrível. Então eles precisam receber as boas novas, que é o Evangelho de Jesus. Amém, igreja? Eu só quero te dizer uma coisa: o Senhor Jesus, ele saiu dessa glória maravilhosa do céu, trocou pela terra, por amor a você, por amor a mim. Mas ele ama todos aqueles que te servem, todos aqueles que você vê todos os dias, todos aqueles que você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Ele também morreu por causa deles. E ele está esperando eu e você. Qual será o sacrifício que nós vamos fazer? Qual será a zona de conforto que nós vamos sair para poder fazer o que ele fez por essas vidas? Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para o pastor estar louvando, que nós vamos estar participando da ceia, a mesa do Senhor.